Numa noite chuvosa em Lisboa, João recebeu uma mensagem inesperada do pai de Miguel: "Nunca mais se aproxime do meu filho, ou eu conto tudo à sua família." Aquelas palavras, frias e definitivas, não apenas romperam o relacionamento secreto dos dois, mas também levaram Miguel a desaparecer da vida de João sem uma despedida, deixando-o sozinho com o peso de um amor proibido que agora ecoava como uma traição. No dia seguinte, João acordou com o coração acelerado, sentindo o mundo desabar ao redor dele, mas em vez de se render, ele decidiu confrontar o destino que lhe fora imposto. João caminhava pelas ruas empedradas do bairro Alto, o som da chuva ainda ecoando em sua mente como um mau presságio. Ele tinha 25 anos, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, e sempre se considerara alguém discreto, capaz de navegar pelas complexidades da vida sem chamar atenção. Mas Miguel mudara tudo isso. Eles se conheceram há 2 anos, em uma festa de amigos comuns, onde Miguel, com seus 28 anos e um emprego estável como professor de educação física em uma escola secundária, irradiava uma confiança que João invejava. O que começou como uma conversa casual sobre futebol evoluiu para noites inteiras de discussões profundas sobre identidade, família e os segredos que as pessoas carregam. A atração foi imediata, mas cautelosa. Em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, as famílias conservadoras ainda ditavam regras invisíveis, especialmente em círculos católicos tradicionais como o de Miguel. Seu pai, um homem rígido de 60 anos, dono de uma pequena padaria em Sintra, via a homossexualidade como uma afronta à moral familiar. Miguel contara a João sobre as discussões acaloradas em casa, onde o pai frequentemente citava a Bíblia para condenar pecados modernos. João, por outro lado, vinha de uma família mais liberal de Coimbra, mas mesmo assim, ele nunca se assumira publicamente, temendo o julgamento social que poderia afetar sua carreira futura como escritor. Naquela manhã, João sentou-se em um café perto da universidade, pedindo um galão forte para combater a insônia. Ele relia a mensagem do pai de Miguel, sentindo uma raiva crescente misturada com desespero. Como aquilo acontecera? Eles haviam sido tão cuidadosos, encontrando-se em apartamentos alugados ou em viagens curtas para o Algarve, longe dos olhares curiosos. Mas alguém os vira, talvez um vizinho, ou pior, um parente. Miguel prometera que lidaria com a situação, mas em vez disso, bloqueara João em todas as redes sociais. Era como se o amor deles nunca tivesse existido. João decidiu agir. Ele pegou o trem para Sintra, o coração batendo forte contra o peito. A viagem de 40 minutos pareceu eterna, com as montanhas verdejantes passando pela janela como um lembrete da beleza que ele e Miguel tanto admiravam juntos. Ao chegar, dirigiu-se à padaria do pai de Miguel, um estabelecimento antigo com cheiro de pão fresco e pastel de nata. O homem estava atrás do balcão, servindo clientes com um sorriso forçado. João se aproximou, ignorando o tremor em suas mãos. "Preciso falar com o senhor sobre Miguel", disse ele, a voz firme apesar do medo. O pai de Miguel ergueu os olhos, reconhecendo-o imediatamente. "Você não é bem-vindo aqui", sussurrou, puxando João para um canto da loja. "Eu sei o que vocês faziam. Isso é contra Deus, contra a família. Miguel é meu filho, e eu não vou deixar que ele destrua sua vida por causa de uma aberração como você." As palavras cortaram como facas, mas João não recuou. "O senhor não entende. Nós nos amamos. Miguel é adulto, ele pode escolher." O pai riu amargamente. "Escolher? Ele já escolheu. Ele vai se casar com a filha de um amigo meu. É o melhor para ele." João sentiu o chão sumir sob seus pés. Casamento. Miguel nunca mencionara isso. Era uma mentira, ou uma pressão familiar que o forçara a ceder? Ele saiu da padaria atordoado, o ar fresco de Sintra não aliviando o sufoco em seu peito. No caminho de volta para Lisboa, ele ligou para o número de Miguel, mas caiu na caixa postal. "Por favor, me liga. Eu preciso saber se isso é verdade", gravou ele, a voz quebrada. A dúvida se instalava, e se Miguel tivesse traído sua confiança para preservar a paz familiar? De volta ao seu pequeno apartamento em Alfama, João passou a tarde relembrando os momentos felizes. As caminhadas ao pôr do sol no mirador da Senhora do Monte, onde eles confessaram seus sentimentos pela primeira vez. Miguel dissera: "João, você me faz questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo." Mas agora, aquelas palavras pareciam vazias. João se sentia traído, não só por Miguel, mas pela sociedade que os forçava a esconder quem eram. Ele decidiu não desistir. Enviaria uma carta para Miguel, através de um amigo em comum, pedindo uma explicação. Era um risco, mas o silêncio era pior que qualquer rejeição. Enquanto escrevia, lágrimas borravam a tinta. Ele descrevia o amor deles como uma chama que não podia ser apagada por decretos familiares. Mas no fundo, João sabia que aquilo era apenas o começo de uma batalha maior. A pressão social em Portugal,
apesar das leis progressistas, ainda pesava sobre muitos, especialmente em comunidades rurais como a de Miguel. Amigos gays de João contavam histórias semelhantes, pais que os expulsavam de casa, empregos perdidos por preconceito velado. Ele se perguntava se valia a pena lutar, ou se o preço seria alto demais. No final do dia, João postou a carta, sentindo uma mistura de esperança e terror. Ele não sabia que, do outro lado, Miguel lutava contra seus próprios demónios, dividido entre o amor por João e o dever filial que o acorrentava. A tensão crescia, e o confronto inevitável se aproximava, prometendo mudar suas vidas para sempre. Miguel acordou cedo naquela manhã em Sintra, o sol filtrando pelas cortinas da casa dos pais. Ele olhava para o teto, o peito apertado pela culpa que o consumia desde a noite anterior. Após a mensagem do pai para João, Miguel se trancara no quarto, fingindo uma dor de cabeça para evitar perguntas. Mas a verdade era que ele se sentia um covarde. Aos 28 anos, ele deveria ser forte o suficiente para defender seu amor, mas o medo de perder a família o paralisava. Seu pai sempre fora o pilar da casa, e desobedecê-lo significava arriscar o isolamento total. Ele se levantou e foi para a cozinha, onde a mãe preparava o café da manhã. "Bom dia, filho. Você parece cansado", disse ela, com um sorriso preocupado. Miguel assentiu, evitando o olhar dela. A família era unida, pai, mãe, uma irmã mais nova casada e com filhos. Eles frequentavam a igreja todos os domingos, e Miguel crescera ouvindo sermões sobre a santidade do casamento tradicional. Quando descobrira sua atração por homens na adolescência, ele a reprimira, namorando garotas para se encaixar. Até conhecer João, que o fizera sentir vivo pela primeira vez. No trabalho, como professor, Miguel era respeitado. Seus alunos o admiravam pela dedicação, mas ele vivia uma dupla vida. Na escola, era o heterossexual solteiro, com João, era autêntico. Agora, com o ultimato do pai, ele se via forçado a escolher. O pai descobrira tudo por acidente, vira uma mensagem no celular de Miguel durante uma visita surpresa. "Isso acaba agora", declarara, ameaçando contar à comunidade se Miguel não rompesse. E para selar o acordo, arranjaram um encontro com Ana, filha de um amigo da igreja, uma jovem de 26 anos que sonhava com família. Miguel aceitara o encontro para acalmar o pai, mas no fundo, era uma farsa. Ele pensara em avisar João, mas o medo o impedira. Agora, dias depois, a carta de João chegara através de um amigo. "Eu sei da mensagem. Por favor, me diga que não é verdade. Eu te amo, Miguel." As palavras o dilaceravam. Ele respondeu com uma mensagem breve: "Encontro no Parque Eduardo VII amanhã à noite. Precisamos conversar." Era arriscado, mas o silêncio matava. João chegou ao parque pontualmente, o coração acelerado. O local era neutro, com gramados verdes e estátuas imponentes, um oásis no centro de Lisboa. Miguel já estava lá, sentado em um banco, as mãos nervosas. Eles se abraçaram brevemente, o toque familiar enviando ondas de saudade. "Por que você sumiu?", perguntou João, a voz baixa para não atrair olhares. Miguel suspirou. "Meu pai me deu um ultimato. Se eu continuar, ele me deserdará. E pior, ele ameaçou contar à sua família também." João franziu a testa. "Minha família? Ele nem me conhece direito." Miguel explicou. "Ele pesquisou sobre você. Sabe onde seus pais moram em Coimbra. Ele é capaz de tudo para proteger a família." A revelação chocou João. Não era só sobre eles, era uma guerra declarada. Eles discutiram por horas, sob o céu crepuscular. Miguel confessava sua luta interna, o amor por João versus o dever de filho. "Eu não quero te perder, mas e se eu destruir tudo? Minha mãe tem problemas de saúde, um escândalo a mataria." João argumentava: "Nós podemos enfrentar isso juntos. Portugal mudou, há apoio para casais como nós." Mas Miguel hesitava, mencionando casos de amigos que perderam empregos por serem assumidos. Na educação, o preconceito ainda existe. Pais conservadores podem reclamar. A conversa terminou sem resolução, mas com uma promessa: Miguel pensaria. No entanto, ao voltar para casa, ele encontrou o pai esperando. "Onde você estava?", perguntou, os olhos suspeitos. Miguel mentiu, dizendo que fora correr, mas o pai não acreditou. "Se eu descobrir que você viu aquele rapaz de novo, acabou para você aqui." A pressão aumentava. Miguel começou a questionar suas escolhas. Era egoísmo lutar pelo amor às custas da família. Ele se sentia traidor de ambos os lados. Enquanto isso, João, de volta ao apartamento, contava a um amigo próximo, Pedro, sobre a situação. Pedro, gay assumido, aconselhava: "Não desista, mas prepare-se para o pior."
Famílias como a dele demoram a mudar. João decidia se fortalecer, lendo sobre direitos LGBT em Portugal, participando de fóruns online. Mas o medo de uma traição maior pairava, e se Miguel cedesse ao casamento arranjado? Dias depois, Miguel marcou o encontro com Ana. Era um jantar em um restaurante simples em Sintra. Ana era gentil, falante, mas Miguel se sentia vazio. Ele sorria por educação, mas sua mente estava em João. No final, ele confessou: Ana, você é ótima, mas eu não posso fazer isso. Meu coração pertence a outra pessoa. Ela ficou surpresa, mas compreensiva. Seja feliz, Miguel. Aliviado, ele contou ao pai, que explodiu em fúria. Você é uma vergonha. Saia da minha casa. Miguel pegou suas coisas e foi para Lisboa, batendo à porta de João no meio da noite. Eu escolhi você, disse ele, lágrimas nos olhos. Mas o preço já era visível, ele perdera o lar familiar. João abriu a porta surpreso, vendo Miguel com uma mala na mão, o rosto marcado pela exaustão. O que aconteceu? Perguntou, puxando-o para dentro. Miguel desabou no sofá, contando tudo, a briga com o pai, a expulsão de casa. Eu recusei o casamento. Ele me chamou de traidor. João o abraçou, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Finalmente, Miguel escolhera eles, mas a que custo? Sem família, Miguel estava vulnerável, e João se perguntava se suportariam a pressão social que viria. Nos dias seguintes, eles se ajustaram à nova realidade. Miguel ficou no apartamento de João, procurando emprego em Lisboa para se distanciar de Sintra. Ele conseguiu uma vaga temporária como treinador em uma academia, mas o salário era baixo. João, terminando sua graduação, ajudava como podia, mas o stress crescia. Eles discutiam sobre o futuro, assumir publicamente ou manter discrição. Miguel, traumatizado pela rejeição paterna, preferia o segundo. Não quero mais confrontos, dizia. João concordava, mas no fundo, sentia que esconder perpetuava o problema. A sociedade portuguesa, apesar de progressista na capital, ainda carregava resquícios de conservadorismo. Amigos de Miguel começaram a se afastar, influenciados por rumores espalhados pelo pai. Uma prima ligou: tio está devastado. Como você pôde fazer isso? Miguel desligou, mas as palavras o feriam. Ele questionava sua decisão: valia a pena sacrificar laços de sangue por amor? João o apoiava, mas via Miguel se isolando, caindo em depressão. Você precisa falar com alguém, sugeria João, mencionando grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal. Miguel resistia inicialmente, mas acabou indo a uma reunião. Lá, ouviu histórias semelhantes, filhos rejeitados, reconciliações demoradas. Isso o fortaleceu, mas também o fez confrontar sua própria culpa. Eu traí minha família, confessava a João. Não, eles te traíram ao não aceitar quem você é, respondia João. A tensão culminou em uma discussão acalorada. Miguel acusava João de não entender a profundidade dos laços familiares. Sua família é liberal, a minha é tudo o que eu tenho. João retrucava: e eu? Eu não sou nada. Eles se reconciliaram, mas a ferida permanecia. Enquanto isso, o pai de Miguel não desistia. Ele ligou para a escola onde Miguel trabalhara, espalhando boatos sobre sua vida imoral. Embora ilegal, o dano foi feito, colegas o olhavam torto, e Miguel perdeu contatos profissionais. Ele se sentia perseguido, questionando se a escolha fora certa. Talvez eu devesse voltar e pedir perdão, murmurava. João, alarmado, o confrontava: voltar para quê? Uma vida de mentiras. Miguel chorava, revelando o conflito moral. A Bíblia o ensinara a honrar os pais, mas o amor por João era real. Era um pecado. João, para ajudar, organizou uma viagem para o Porto, para respirar ar fresco. Lá, passeando pela ribeira, eles conversaram abertamente. Miguel admitia: eu te amo, mas o preço é alto. Perdi minha identidade familiar. João respondia: vamos construir uma nova. Com amigos, com a comunidade. Mas no hotel, Miguel recebeu uma mensagem da mãe: seu pai está doente. Venha para casa. Era um golpe baixo. Miguel decidiu ir, sozinho, para não piorar. João concordou, mas com medo de perdê-lo. Em Sintra, Miguel encontrou o pai no hospital, com pressão alta agravada pelo stress. Filho, volte. Esqueça essa bobagem, disse o pai, fraco. A mãe implorava, pela família. Miguel hesitava, o coração dividido. Ele amava os pais, mas trair João seria imperdoável. Eu não posso mudar quem sou, respondeu. O pai virou o rosto,
então vá embora. Miguel saiu destruído, voltando para Lisboa. Mas no trem, ele refletia, talvez uma reconciliação gradual fosse possível. De volta, ele contou tudo a João, que o apoiou, mas notou a mudança em Miguel, mais distante, pensativo. Eles enfrentavam agora não só a família, mas o preconceito no trabalho. João, ao publicar um artigo sobre direitos LGBT na revista da universidade, recebeu críticas anônimas: cuidado com quem anda. Era o pai de Miguel. A paranoia crescia. Miguel sugeria se mudarem para o estrangeiro, como Espanha, mas João resistia: não fugimos, lutamos aqui. A decisão pendia, com o alto custo emocional distante seu amor. Meses passaram, e a vida em Lisboa se tornara uma rotina tensa para João e Miguel. Eles moravam juntos agora, dividindo despesas e responsabilidades, mas o fantasma da família de Miguel pairava. Miguel trabalhava na academia, ganhando o suficiente para sobreviver, mas sonhava em voltar a ensinar. João concluíra a graduação e conseguira um emprego como redator em uma editora, escrevendo sobre temas sociais. Seu artigo sobre a homofobia familiar ganhara prémios, mas atraíra inimizades. Amigos os apoiavam, mas o isolamento de Miguel com sua família o consumia. Uma noite, durante o jantar, Miguel recebeu uma ligação da irmã: papai quer te ver. Ele está repensando. Era uma armadilha. Miguel decidiu ir, com João ao lado para apoio moral. Eles dirigiram para Sintra, o silêncio no carro pesado. Ao chegar, a família os recebeu friamente. O pai, recuperado, sentou-se à mesa: eu errei em te expulsar, mas isso. Apontando para João: não aceito. Miguel defendeu: João é parte de mim. A discussão escalou, acusações de egoísmo, referências à igreja. A mãe chorava: pense nos netos. João interveio: amor não é sobre tradição, é sobre felicidade. O pai explodiu: você corrompeu meu filho. Miguel, enfim, rebateu: ninguém me corrompeu. Eu sempre fui assim. Ele saiu com João, mas a irmã os seguiu: dê tempo a ele. Miguel assentiu, mas o dano era profundo. No caminho de volta, ele questionava: vale a pena insistir? João respondia: sim, porque você merece aceitação. Mas internamente, João lutava com sua própria insegurança, e se Miguel o culpasse pelo rompimento familiar? A sociedade ampliava os conflitos. No trabalho de Miguel, um colega descobriu seu relacionamento e espalhou fofocas. Pais de alunos da antiga escola ligavam, questionando sua influência. Miguel considerou processar por discriminação, mas o stress o esgotava. Ele começou terapia, explorando traumas de infância, a rigidez paterna, a repressão emocional. Eu traí a mim mesmo por anos, admitia. João o incentivava, mas via Miguel mudar, mais assertivo, mas também mais amargo. Um ponto de virada veio em uma manifestação LGBT no Rossio. Eles foram juntos, segurando mãos publicamente pela primeira vez. O orgulho os unia, mas um repórter os fotografou, e a imagem viralizou. O pai viu e ligou furioso: agora todo mundo sabe. Você destruiu nossa reputação. Miguel desligou, mas a traição familiar doía. Ele confrontou João: porque insistimos em nos expor. João argumentava: para mudar mentes. A discussão revelou fissuras: Miguel queria paz, João, revolução. Dias depois, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Faro, longe de tudo. Vamos recomeçar, sugeriu. João hesitou: e fugir dos problemas? Eles debateram, pesando prós e contras. Miguel admitia: eu sacrifiquei minha família por você, agora, você sacrifica por mim. João concordou, mas com reservas. A mudança para Faro trouxe calmaria inicial, praias, anonimato. Miguel ensinava novamente, João escrevia remotamente. Mas o isolamento os testava. Miguel sentia falta da família, ligando secretamente para a mãe. Uma traição inesperada veio quando João descobriu mensagens: Miguel conversando com Ana, a ex-noiva arranjada. Só amizade, justificou Miguel. Mas João se sentiu traído: você ainda pensa em uma vida normal? Miguel confessou: às vezes, sim. O preço do nosso amor é solitário. A briga foi intensa, com acusações mútuas. João questionava: eu errei em te pressionar. Eles se reconciliaram, mas a confiança abalada. Miguel prometeu cortar contato, mas o dano persistia. De volta a Lisboa para um evento, eles encontraram a irmã de Miguel. Papai está amolecendo. Venham no Natal. Era uma chance de redenção. Miguel aceitou, esperançoso. João apoiou, mas temia rejeição. No Natal, a reunião foi tensa. O pai evitou João,
mas conversou com Miguel. Eu te amo, filho, mas não aprovo. Miguel respondeu, aceita ou perca. O pai silenciou, mas não expulsou. Era um progresso mínimo, mas um passo. Miguel sentiu alívio, mas o custo emocional o exauria. Anos se passaram desde aquela noite fatídica, e João e Miguel construíram uma vida em Faro, longe das sombras de Sintra. Miguel voltara a ensinar em uma escola progressista, onde sua orientação era aceita. João publicara um livro sobre experiências LGBT em Portugal, inspirado em sua jornada, ganhando reconhecimento. Eles se casaram em uma cerimônia simples na praia, com amigos como testemunhas. Mas as cicatrizes permaneciam. Miguel visitava a família esporadicamente, mas o pai nunca mencionava João, mantendo uma trégua frágil. A mãe, mais aberta, ligava ocasionalmente, perguntando sobre a vida deles. A sociedade mudara sutilmente, mais visibilidade LGBT, menos preconceito em cidades grandes. Mas em áreas rurais, como a origem de Miguel, o estigma persistia. Eles participavam de palestras, compartilhando sua história para ajudar outros. Miguel refletia, o preço foi alto, perdi anos de paz familiar, mas ganhei autenticidade. João concordava, nossas escolhas nos definem, mesmo com dor. No entanto, conflitos internos surgiam. Miguel às vezes se perguntava se uma vida hétero teria sido mais fácil, sem traições ou rejeições. Uma crise final testou tudo. O pai de Miguel sofreu um infarto, e no hospital, pediu para ver o filho. Miguel foi, com João esperando fora. Filho, eu errei. Traga seu companheiro da próxima vez, disse o pai, enfraquecido. Era uma reconciliação. Miguel chorou, perdoando. Mas ao contar a João, viu dúvida, ele só disse isso porque está fraco. Miguel defendeu, mudança vem devagar. Eles debateram ética, perdoar traições familiares é fraqueza ou força. Com o pai recuperado, a família se reuniu. João foi incluído, hesitantemente. Conversas foram polidas, mas o pai evitou tópicos sensíveis. Miguel via progresso, João, superficialidade. Eles nos aceitam por pena, dizia João. Miguel retrucava, aceitação é um processo. A tensão culminou em uma discussão privada. Miguel admitia que, no auge da crise, considerara voltar sozinho para a família. Traição? Perguntou João, magoado. Medo, respondeu Miguel. Eles se abraçaram, reconhecendo que o amor exigia contínuos sacrifícios. Anos depois, eles adotaram uma criança, desafiando normas. A família de Miguel, aos poucos, se envolveu, a mãe como avó amorosa, o pai distante mas presente. Sociedade questionava, dois pais. Isso é certo. Eles enfrentavam, provando com ações. Miguel refletia sobre escolhas, erramos em esconder no início. Ou em confrontar cedo demais. João sorria, o importante é que voltamos um ao outro. Sua história inspirava, mas também gerava debates sobre moralidade familiar versus individual. No fim, eles caminhavam pela praia de Faro, mãos dadas, o sol poente pintando o céu. Miguel perguntou, valeu a pena? João assentiu, cada dor nos tornou mais fortes. Mas a jornada os mudara, mais resilientes, mas com cicatrizes invisíveis. Eles sabiam que o amor gay em uma sociedade em transição exigia vigilância constante contra preconceitos. E assim, continuavam, pagando o preço diário por sua verdade. Foi certo Miguel priorizar o amor sobre a família, ou ele traiu um dever moral maior.